Olá, eu sou Karina Nascimento e você está no canal Efeito Sonoro. Espero que você goste do conteúdo feito com muito amor e carinho para você. Boa audioleitura! Parte 2: O Despertar. Capítulo 7: Experiência em primeiro lugar. A moral da história de uma antiga piada ficou incorporada à cultura popular. Na primeira vez que a ouvi, a piada envolvia um trapaceiro da cidade que tinha se perdido e parou o carro em uma estrada rural para perguntar a um fazendeiro como chegar a uma determinada cidade. O fazendeiro coça a cabeça com um olhar confuso e diz: "Desculpe, moço, mas não dá para o senhor chegar lá estando aqui." Por que essa piada nos faz rir? O humor está baseado no fato de que não dá para chegar a qualquer lugar estando em qualquer outro lugar. Mas, se o trapaceiro tivesse perguntado ao fazendeiro como chegar à meta-realidade, ele teria dado a mesma resposta. Só que desta vez não seria engraçada, pelo menos não para mim. Não é possível chegar à meta-realidade apegando-se à realidade virtual. A razão para isso tem sido expressa de várias formas desde que o Homo sapiens percebeu que existe uma dimensão de vida além do dia a dia. Ficar preso na realidade virtual é como estar preso a um feitiço hipnótico, e não conseguimos quebrar o feitiço enquanto estivermos em seu poder. Não existe nenhum hipnotizador à disposição que possa estalar os dedos e quebrar o feitiço por nós. Parecemos sonhadores cativos das ilusões dos sonhos e não conseguimos acordar enquanto o sonho dura. Não há ninguém ao lado da cama para nos despertar. Feitiços, sonhos, encantamentos, ilusões, magia e feitiçaria, deuses brincalhões. Todas as culturas inventaram versões da ideia de que a realidade é enganosa. Estando aqui, não dá para chegar lá, enquanto estiver preso e totalmente envolvido em um truque da mente. Imaginar como despertar, portanto, tem sido um negócio misterioso, até agora. A vida avança pelo conhecimento e pela esperança, e a parte 1 tratou do conhecimento da meta-realidade. De onde então vem a experiência? Por que não mergulhamos nela antes de tudo? É fácil ficar impaciente. O sexo masculino, em particular, é conhecido por não ler manuais ou pedir informação quando se perde. Mas, neste caso, o conhecimento e a experiência não podem ser separados. Não dá para pular no lado fundo da piscina e adivinhar como é nadar. A consciência precisa ser reformulada desde a base. As percepções precisam mudar. As interpretações devem ser abandonadas. Nada pode permanecer igual no salto do humano para o meta-humano. Apesar de tão abrangente quanto é a realidade virtual, existe uma lacuna que é a própria experiência. O que é uma experiência? Navegar o Atlântico em um barco para uma pessoa é muito diferente de escalar os Alpes, compartilhar a condução para o trabalho ou assar uma torta de maçã. Portanto, a face das experiências está sempre mudando. Mas no fundo de todas elas fica a mesma coisa, um evento consciente. Se cometer o erro de basear suas experiências no mundo físico, não conseguirá acordar do feitiço, sonho, ilusão, porque o mundo físico é feitiço, sonho, ilusão. Experimentar o mundo. A única forma de quebrar o feitiço é inverter a explicação normal de como as coisas funcionam, ou seja, colocando a experiência em primeiro lugar. Na explicação normal, as coisas vêm antes, o que faz o senso comum. As estrelas não existiram antes de que chegássemos para admirá-las no céu noturno? Sem a Terra, que existia em seu estado primordial antes que a vida começasse, não estaríamos aqui, ou assim dita o senso comum.
Inverter a explicação, entretanto, também faz sentido. Digamos que é de manhã e você está lendo com uma xícara de café ao lado. Uma xícara de café pode significar um objeto físico fixado por um instante no tempo e no espaço. Coloquei xícara de café entre aspas porque você está realmente ligado ao objeto assim denominado. Na verdade, está experimentando uma mescla de sensações. Os olhos veem cor, luz e sombra, que você percebe como a xícara. O nariz detecta o aroma do café, a mão sente o calor do café na xícara, a língua, seu sabor. Retire todas as experiências e o que acontece? Não existe xícara de café. A conclusão é simples e lógica. Mas se quiser reforçar feitiço, sonho, ilusão, essa conclusão é absurda. Uma xícara de café está ali simplesmente ocupando espaço e tempo como uma coisa física. Deixemos de lado a explicação quântica que dissolve as coisas físicas, inclusive o universo inteiro, em estados virtuais invisíveis. Nosso objetivo aqui é diferente. A razão para fazer uma xícara de café desaparecer não é para provar que nunca esteve lá. A razão é colocar a experiência em primeiro lugar. O que chamamos de árvore, nuvem, montanha, estrela ou xícara de café existe somente como experiência. Quando aceitamos esse fato, o caminho para o meta-humano fica livre e claro. Não adianta muito, entretanto, levantar os ombros e dizer: está bem, eu aceito. As palavras são vazias, a menos que haja uma revelação e você chegue ao ponto. A experiência é como conhecemos qualquer coisa. Se existe uma realidade além da consciência humana, por definição nunca a conheceremos. Muitas novidades foram registradas na física contemporânea a respeito de matéria e energia escuras, que Menas Kafatos e eu tratamos longamente em Você é o Universo. O que faz alguma energia e matéria escuras, se as teorias estiverem certas, é que elas existem fora dos limites do universo físico. No domínio escuro podem existir elementos que não têm origem atômica, não emitem fótons e elétrons, e talvez não tenham relação com a nossa versão de espaço e tempo. Digamos que todas essas conjecturas são verdadeiras. Existe uma possibilidade de que não sejam, mas não entraremos em razões técnicas para isso aqui. Não teriam a matéria e a energia escuras sendo totalmente alheias à experiência humana, nada em comum com os elementos que constituem o cérebro humano, considerados reais, mas impossíveis de serem experimentados? Nessa linha, ninguém consegue experimentar o Big Bang porque ele precedeu os átomos e moléculas. Ninguém pode mergulhar em um buraco negro para experimentá-lo, pois a gravidade excepcional dentro e em volta dele desintegra a matéria e despedaça todos os elementos comuns, incluindo tempo e espaço. Para qualquer um que aceite o universo como ele parece, colocar a experiência em primeiro lugar soa sem sentido, mas não é. Matéria e energia escuras são conhecidas através da experiência, assim como o Big Bang, os buracos negros e todos os outros exotismos da física. Em todos esses casos, a experiência é indireta, formulada em equações matemáticas na coleta de traços de efêmeras partículas subatômicas e em dados recebidos por radiotelescópios e afins. Mas não importa o quanto seja indireta, ainda é uma experiência. Alguém tem de ver algo, nem que seja apenas uma folha de papel coberta de números. Alguém precisa ouvir outro cientista falando ou lendo suas palavras. O fato de que até a mais exótica ciência está acontecendo como experiência consciente é inegável.
Ela nivela o campo de atuação com a experiência do dia a dia, porque um aluno que está aprendendo o ABC está tendo a mesma experiência do físico lendo um artigo sobre a gravidade quântica. Como uma espécie específica de consciência, o Homo sapiens construiu sua versão da realidade a partir das experiências cotidianas e ergueu tudo o mais seguindo daí. Humanizamos a realidade virtual de acordo com nossas experiências. A pedra quente sob o sol do deserto que o lagarto acha confortável queima nossa pele. A noite mais escura nos assusta, mas nela os morcegos se sentem em casa. Assim como as alturas que nos deixam trêmulos são lugar perfeito para as águias fazerem seus ninhos e o mar é respirável para os peixes. Mas não estamos fadados a ficar aprisionados em nossas experiências. Nós as moldamos com uma liberdade extraordinária. O corpo parece um objeto estável, mas podemos emagrecê-lo ou engordá-lo, criar músculos nele ou deixá-lo flácido. A questão é o quanto a reificação das coisas é maleável. Penso nisso como um tipo de processo de descongelamento. Quando o gelo se rompe na primavera, não descongela imediatamente. Há uma transição da água congelada do rio para aquela que flui. O mesmo acontece com o modo como experimentamos o mundo físico. Em vez de ser um grande bloco de gelo congelado, ele é redutível a minúsculas experiências. Como um penhasco de pedra fica reduzido pelas batidas do mar a finos grãos de areia. Os 5 sentidos são estranhamente sintonizados aos eventos fugazes, transitórios. Conservei no fundo da mente uma descoberta pequena, mas importante, de que a retina humana consegue detectar um único fóton de luz. Porém, recentemente, esse dado isolado expandiu-se de modo impressionante. O quantum se torna humano. Sem conseguir divulgação que atraísse a atenção popular pela mídia de massa, uma pesquisa verificou que no mínimo 4 dos 5 sentidos são capazes de experimentar o domínio quântico diretamente, sem o uso de instrumentos científicos sofisticados. Os achados básicos que vieram de destacados laboratórios universitários podem ser brevemente resumidos. Visão. O olho humano, como foi mencionado, consegue detectar um único fóton. Ele é a menor unidade de luz do universo. E nossa capacidade de detectar um fóton inspirou os pesquisadores a explorar se eles podem sondar o mundo quântico a olho nu. Audição. O ouvido interno é tão sensível que consegue detectar vibrações menores que o diâmetro de um átomo. Pode distinguir sons que estão diferentes apenas 10 milionésimos de segundo. Olfato. Estimou-se anteriormente que o sistema olfativo humano detectava 10.000 cheiros diferentes, mas uma pesquisa mais recente sugere que o olfato é um sentido quântico que pode distinguir 1 trilhão de diferentes aspirações. Tato. Podemos ter sensações táteis até 1 bilionésimo de metro. Paladar. Este sentido não foi rastreado no nível quântico, mas já se sabe que a língua humana detecta os 5 sabores: doce, salgado, azedo, amargo e umami, no plano molecular. O paladar precisa do olfato para distinguir em um plano mais detalhado. Portanto, mesmo o paladar, quando combinado com o olfato, está envolvido na detecção quântica. Por que a evolução nos deu essa microsensibilidade? Para ter uma resposta a essa pergunta, você precisa entender o salto enorme que as novas pesquisas deram. Anteriormente, pensava-se que os 5 sentidos funcionavam no plano molecular, como o paladar. Para dizer a diferença entre salgado e doce, por exemplo, os receptores nas papilas gustativas são programados para cada um se ligar a uma molécula específica.
Fisicamente, a visão aceita foi a de que interagimos com o mundo através de uma série de receptores similares na membrana externa das células. Esses receptores foram descritos como buracos de fechadura em que moléculas muito específicas, as chaves, se encaixam. Para cheirar uma rosa, as moléculas do seu cheiro flutuam pelo ar até os receptores de células olfativas no nariz. Como esse processo ocorre no plano molecular, mesmo organismos primitivos são fisicamente microsensíveis. O sentido mais antigo é o tato, que evoluiu em organismos unicelulares que respondem ao toque, como a ameba, assim como em algumas plantas. A Dionéia ou Vênus papamoscas fecha suas folhas, semelhantes a mandíbulas, sobre a presa quando o inseto toca pelos sensíveis que forram as folhas. Mas apesar de ser o sentido mais antigo, o tato ainda não foi completamente entendido. Câmeras e dispositivos de áudio duplicam a sensibilidade dos olhos e ouvidos, mas só conseguimos dizer a diferença entre madeira, metal e vidro se os tocarmos, sobrepujando qualquer coisa que engenheiros possam fazer artificialmente. O fato de que os dedos são sensíveis até uma única molécula só foi provado recentemente por experimentos na Universidade da Califórnia, San Diego. Foram dadas 3 bolachas de silicone para 15 pessoas tocarem. Eles pediram que dissessem qual das 3 parecia diferente das outras 2. As bolachas eram idênticas, exceto pela camada superior, que tinha uma molécula a mais de espessura. Uma superfície tinha uma camada superior oxidada que era basicamente oxigênio. A outra era coberta por uma substância parecida com um teflon. Os participantes foram capazes de selecionar a bolacha diferente 71% do tempo. Entretanto, a molécula é maciça em comparação com o quantum. Assim, a sensibilidade do olho ao quantum de luz levou os cientistas a considerar os outros 4 sentidos. Agora parece que o corpo inteiro é um detector de quantum. À primeira vista, isso parece notável. Certamente expande a percepção humana muito além das estimativas anteriores. Em um nível mais profundo, entretanto, essas descobertas indicam como programamos e controlamos os construtos da realidade virtual. Por meio dos detectores de quantum, ficamos perfeitamente incorporados ao universo no nível mais preciso, não recebendo só dados brutos do mundo, lá fora, mas nosso corpo participa do núcleo onde a mente e a matéria se misturam. Descer a raiz de como fisicamente vemos, ouvimos, tocamos, saboreamos e cheiramos não diz nada sobre para que servem os 5 sentidos. Anteriormente, comparei a reação da retina à luz com um contador Geiger que clica toda vez que é bombardeada com partículas beta e raios gama. Mas o contador Geiger não experimenta o mundo como nós. A sensibilidade de nossos detectores de quantum indica como nossas experiências são finamente calibradas. Antes, o fato de que somos bem sintonizados no plano molecular levou a proezas de percepção notáveis antes das recentes descobertas do quantum. Narizes profissionais da indústria do perfume vão muito além do sentido do olfato comum, sendo capazes de distinguir dezenas de aromas de rosa diferentes. Mas os especialistas não têm necessariamente nervos olfativos super refinados, ou a maioria deles em relação ao restante de nós. Eles treinaram a consciência para aromas, o que vale também para provadores de vinho profissionais na área do paladar e atiradores no campo da visão. Essas pessoas
podem começar com sentidos mais acurados do que a média das pessoas, mas nem o provador de vinhos, nem o atirador precisam de superabundância de receptores celulares. Com uma quantidade normal deles, os provadores aguçam a sua percepção, que é mental. Os chamados supertesters, ou superprovadores, têm 30 papilas gustativas em uma área específica da língua, em comparação com os provadores médios, que têm entre 15 e 30 na mesma área, enquanto os non-testers, provadores fracos, têm menos de 15. Os provadores médios podem melhorar seu discernimento em relação ao vinho, usando mais o nariz, prestando mais atenção e levando mais tempo para saborear. Certamente é relevante que entre os 40 e os 60 anos começamos a perder papilas gustativas, e as restantes encolhem. Mas isso não é suficiente para explicar por que pessoas mais velhas frequentemente perdem o interesse em comer. Talvez por haver uma perda generalizada ou por se sentirem sós e indesejadas. O simples fato de que alguns bebês nascem sem paladar e quando crescem têm apetite saudável aponta para o componente mental que domina nossa existência sensorial. Os dados que derivam de mediações de como o olho, ouvido e língua trabalham não dizem nada sobre nossa experiência real. Qual a aparência de um pôr do sol, como soa a música e qual o gosto do chocolate? A ciência trata de medir a vida em quantidades, grandes e pequenas. A experiência volta-se para a vida em qualidade, o que não pode ser medido. Quantas unidades de beleza você experimentou hoje? É uma pergunta sem sentido. Ninguém contesta que a beleza é uma experiência subjetiva, mas toda percepção também é experimentada subjetivamente. Ponto onde ocorre a enorme lacuna que mencionei anteriormente. Há um desencontro total entre uma medida de comprimento de ondas de luz e as características da luz, particularmente as cores. A cor é criada na consciência, ao cruzar o fosso entre quantidade e qualidade. Nessa passagem, um truque mágico ocorre, e as vibrações do quantum se transformam não apenas em cores, mas em tudo o que os 5 sentidos entregam. Seria bom se a pesquisa recente explicasse como o truque é feito, mas ela não o faz. Localizar os 5 sentidos no plano do quantum é como ter a audição de um cachorro, que vai muito além da audição humana. Se de repente você acordasse e ouvisse o mundo como o cachorro ouve, isso não explicaria a música, a fala ou qualquer outra coisa relacionada à audição como experiência. O ouvido não ouve, a mente sim. Mas, no mínimo, temos uma pista importante sobre o truque mágico que transforma eventos de quantum em experiências humanas. Ao levar a percepção ao nível do quantum, podemos dizer, ou pelo menos supor, que vivemos no nível onde a natureza transforma a realidade virtual no sólido mundo físico. Aqui estou usando virtual de um modo específico. Na física, há uma casa de transição em que as partículas estão invisíveis e não têm localização fixa. A casa de transição foi necessária por causa do famoso princípio da incerteza, que diz que partículas são o colapso de ondas de energia. As ondas se estendem infinitamente em todas as direções. Partículas existem em um lugar no tempo e no espaço. Uma partícula virtual liga os dois estados. Ainda não se tem um consenso sobre a forma de uma partícula, mas também não é uma onda se estendendo em todas as direções. É muito importante saber como sabemos agora que a experiência humana não precisa esperar pelo mundo físico para aparecer. Somos capazes de perceber o nascimento de partículas fisicamente falando. Estou sendo bem literal,
Por décadas, a função colapso da onda tem sido discutida acaloradamente na física. O principal ponto da controvérsia é que na teoria quântica comum existe um observador para causar o colapso. Esse ponto irrita alguns físicos e engana quase todo mundo. É senso comum que observar algo é um ato passivo. Olhe, mas não toque, dizemos às crianças. Entretanto, no nível do quantum, olhar é tão bom quanto tocar. Uma partícula deixa de ser incerta quando um observador está presente. A função da onda colapsa e, surpresa, a partícula pode ser detectada. Espero que essa breve explicação faça sentido. Entrar em detalhes leva a um emaranhamento de complicações. Basta dizer que os pesquisadores estão considerando seriamente se esse misterioso efeito no quantum, conhecido como o efeito do observador, pode ser explicado por meio da detecção do quantum. Se os olhos interagem fisicamente com o quantum, isso nos ajuda a entender que a observação nunca foi passiva. Temos participado do local em que a realidade virtual tem a oportunidade de criar a realidade física. Como a mente reifica coisas. As novas descobertas não explicam o truque mágico que acontece no espaço entre quantidade, coisas a serem medidas e contadas, e qualidades, as imagens, sons, sabores, texturas e cheiros que experimentamos como seres humanos. Humanizar o quantum é emocionante, mas os seres humanos não experimentam o mundo através de um plano microscópico de diferenças, mesmo que teoricamente possam. Em vez disso, reunimos experiências segundo conceitos práticos como a cor. Vermelho é vermelho. Não cada vibração diferente no comprimento de ondas de luz entre 630 e 700 nanômetros. 1 nanômetro corresponde à bilionésima parte do metro. Do mesmo modo, doce é doce. Não há interação entre moléculas de açúcar e receptores na língua. Estamos tão acostumados a usar o processo de aglomerar que não nos vemos fazendo qualquer coisa, mas estamos constantemente vivendo experiências transitórias, acumulando-as em compartimentos pré-arranjados, transformando descontinuidade em continuidade e tornando sólido o que é na verdade fluido. O termo técnico para o que está acontecendo é reificação, conferir características de coisa a experiências imateriais. Essa transformação é tão convincente que pedras parecem sólidas e pesadas quando de fato sua mente as reifica. Você criou a solidez e o peso em sua consciência. Essa é outra conclusão chocante para quem pretende reforçar e reafirmar o feitiço, sonho e ilusão. Mas você não consegue descartar a reificação do mundo físico sem quebrar o processo que o criou. Hesito em usar qualquer tipo de jargão, mas precisamos nos aprofundar na forma como a reificação funciona. A definição de reificar é tornar algo mais concreto ou real. A imagem mental de dinheiro se reifica em uma nota que você pode dobrar e guardar na carteira. Paternidade e maternidade se reificam quando se decide ter um bebê que possa carregar nos braços. Assustador é o fato de que a realidade virtual deve toda a sua existência à reificação. A rede de conexões que enreda o feitiço, sonho, ilusão, com todo o resto recai na mente, porque as conexões são feitas na mente. Nenhum objeto é realmente uma coisa física, pura e simplesmente. Objeto e coisa e física são fios de uma rede mental. As pessoas acham relativamente fácil aceitar que um pedaço de papel, na forma de nota, é a forma reificada de um conceito, dinheiro.
mas relutam quando lhes dizem que isso também vale para o corpo, o cérebro e o universo. A chave é inverter todo o processo de reificação, trazendo objetos físicos para mais perto da realidade. Como você os vê agora, os ossos do braço são sólidos e estáveis. É difícil aceitar que eles são fluidos e maleáveis, mas todos os objetos físicos são verdadeiramente processos em movimento. Os ossos não são exceção. Eles intercambiam uma corrente de oxigênio e cálcio no plano molecular. Cada célula óssea é uma atividade de vida em movimento. Se usar sapatos inadequados, os ossos da perna gradativamente vão ficar arqueados, para se adaptar à pisada distorcida. O fato de o processo ser lento ou rápido não faz diferença para a realidade básica. Coisas são processos. O câncer ósseo é muito temido por ser muito doloroso, mas em sua condição saudável, nervos ligam os ossos ao cérebro e então ao mundo exterior. Ao aglomerar todas as sensações fugazes que está tendo neste momento, parece que você tem um corpo fixo, mas o corpo que tem hoje não é o mesmo que tinha no nascimento, na infância e na adolescência. Nem é o mesmo que tinha ontem ou há 5 minutos. É surpreendentemente fácil, portanto, inverter o hábito de pensar que reifica o corpo, transformando uma infinidade de processos interligados em uma coisa. Essa inversão nos ajuda a voltar às origens da criação, apenas na consciência. Quando passa a controlar a inversão, você pode desfazer qualquer coisa na realidade virtual ao retraçá-la ao gênio criativo da mente. Isso é o que significa descongelar a reificação. Os objetos são reduzidos ao nível de consciência em que podemos experimentar o processo criativo. Conforme chega mais perto da consciência pura, o processo de descongelamento se torna mais fácil e rápido. Como a reificação deixa de ser tão teimosa, a experiência é transformada em algo fluido, flexível e maleável. A realidade do verdadeiro eu é crítica, porque, tal como as coisas estão, todos têm um eu repleto de contradições. O eu com quem você se identificou o mantém em feitiço, sonho, ilusão. O verdadeiro leva-o da ilusão para a realidade. 3 versões do eu. O verdadeiro eu fica escondido sob camadas de disfarces. As camadas são tão grossas que ninguém consegue definir com segurança o que o eu realmente é. Eu é uma ficção conveniente, juntando uma miscelânea de crenças, experiências, velhos condicionamentos e opiniões batidas, o que é um problema maior do que você imagina. Para a maioria, existe uma grande diferença entre ser você mesmo e conhecer a si mesmo. O primeiro é considerado desejável. Quando você é capaz de ser você mesmo, sente-se relaxado, sem fingimento ou defesas. Conhecer a si mesmo é uma questão diferente. Um século depois de Freud descobrir o subconsciente, ele foi identificado com um lado sombrio da natureza humana. Reprimimos raiva, ansiedade, inveja, insegurança e até mesmo violência. Evidentemente, não podemos conviver com outras pessoas se dissermos tudo o que pensamos ou se agirmos sobre qualquer impulso. Só que há mais implicações. Quando se identifica o mundo interior com o lado sombrio, as pessoas não querem olhar para ele. Elas não gostam e têm medo do que encontram, ou podem encontrar. Nós nos identificamos com a personalidade ego, que apresenta o eu que desejamos que o mundo veja, e ignoramos a oportunidade de explorar o que um eu mais profundo pode ser. Um número incontável de pessoas acredita que a personalidade ego é o seu real. Possuímos, entretanto, 2 outros eus, e não devemos temê-los.
De fato, eles são as fontes mais ricas de realização. O primeiro é o eu inconsciente. Mesmo que rotineiramente empurremos as emoções e os impulsos negativos para o subconsciente, a história completa é muito mais positiva. O eu inconsciente é criativo e sensível. Ao entrar em uma sala em que duas pessoas estiveram discutindo ou alguém tenha chorado, você sente isso no ar. Na verdade, está sentindo isso por intermédio do seu eu inconsciente. No nível abaixo da consciência cotidiana, você percebe o que acontece em volta. Também tem o poder da intuição, no eu inconsciente. Você tem momentos de eureka quando o eu inconsciente lhe revela algo que seu consciente não tinha percebido. Conforme segue para a maturidade, começa a valorizar o que está enraizado no inconsciente. Sente-se confiante, autossuficiente e tem certeza do que sabe. Sabe como fazer determinadas coisas: cozinhar, guiar, equilibrar as finanças, encontrar um bom restaurante, mas em nível mais profundo, tem um sentimento instalado que é difícil explicar. Prestando atenção a todas as suas experiências, seu eu inconsciente destila a essência da sua vida na experiência da realização interior, que com o passar do tempo se torna uma parte natural de quem é você. Você se conhece como um conjunto de valores, objetivos e realizações. Inúmeras pessoas não chegam a esse estágio e não conhecem a experiência da realização interior, nem ela pode ser transmitida porque muitas coisas acontecem fora da vista, no inconsciente. Mais uma vez, cito T.S. Eliot. Em 1925, ele escreveu Os Homens Ocos, um poema que os estudantes gostam de recitar porque a adolescência é marcada pelos medos ocultos. Ele começa assim: Nós somos os homens ocos, os homens empalhados, uns nos outros amparados, o elmo cheio de nada, ai de nós, nossas vozes dissecadas, quando juntos sussurramos, são quietas e inexpressas, como o vento na relva seca. Eliot, escrevendo em 1925, explora um dos nossos medos mais profundos, que a vida se torne sem sentido, assombrada pela morte e pelo nada, o vazio definitivo. Em tempos de grandes perigos de horror, como nas duas guerras mundiais do século XX, o pavor de perder todo o significado parece muito real. O inconsciente, entretanto, recorrendo às reservas de significado infinito, recria o mundo com uma nova imagem, um que é habitável apesar do terror passado. E há ainda outro eu, até mais valioso. Chame-o de verdadeiro eu. Este é um nível de consciência muito próximo da nossa fonte na consciência pura. A consciência pura é silenciosa e tranquila. Tem potencial para atividade mental antes do surgimento de qualquer atividade. Eu a identifico como a mais simples de todas as experiências, o puro eu sou da existência. É a mais simples das experiências porque não exige pensamento. Você sabe que existe, isso é tudo. Assim que o silêncio tranquilo de eu sou começa a vibrar em pensamentos, imagens, sentimentos e sensações, os primeiros movimentos são bem fracos e sutis. Eles são muito fluidos e maleáveis, o que explica por que os desejos e as intenções que vêm da nossa fonte mais profunda não são desvirtuados pelos desejos mais brutos do ego. Eu quero paz. É um desejo mais sutil e melhor do que eu quero um Porsche. No nível do verdadeiro eu, todo desejo por mudança atinge seu objetivo, porque somente aqui eu sou é suficiente para trazer a realização completa. Nenhuma gratificação exterior se compara a isso.
Parece estranho diante disso que a mente, em seu nível mais sutil, seja mais realizada do que a mente em níveis mais superficiais. A vida, para a maior parte das pessoas, é correr atrás de aspirações mundanas, do mesmo modo que ficar imóvel e tranquilo parece muito desconfortável para muitos. Não há nada para fazer, é a reclamação. Entretanto, a imobilidade pode abrir novas realidades. A chave é que a consciência pura contém infinitas fontes de criatividade, contentamento, inteligência, amor e discernimento. Ao viver perto da fonte, você tem acesso a esse potencial infinito que lhe permite ser um genuíno co-criador da realidade. Coloquei os 3 eus, a personalidade ego, o eu inconsciente e o verdadeiro eu, em categorias separadas, apenas para fins de descrição. No dia a dia, podemos apelar para as 3. Conforme a consciência brota da fonte, todo impulso tem um componente inconsciente e, em algum momento, um componente ego, como acontece quando uma amizade se transforma em amor. 2 amigos interagem basicamente no nível do ego, apresentando sua persona social um ao outro. Mas à medida que a amizade se aprofunda, o inconsciente se revela mais intimamente e algumas vezes, quando os dois se sentem suficientemente seguros, o verdadeiro núcleo de amizade, que é o amor, vem à tona. Isso parece ser o objetivo final, mas no nível do verdadeiro eu não é preciso haver outra pessoa. Eu sou já tem característica de amor, estremecendo no limite da consciência pura. O que se depreende disso é que o eu com que você se identifica é o eu do qual você tem consciência. Não existe um eu fixo, como não existe um corpo fixo. Lutar por seu lugar na fila do correio evoca a personalidade ego. Sentir ternura por um bebê traz a marca da personalidade inconsciente. Sentir que tem importância no plano geral das coisas liga-se ao verdadeiro eu. A certa altura, o verdadeiro eu domina a cena. E quando essa mudança ocorre, o mundo também muda. O mundo pode parecer difícil, rígido, teimoso e inflexível quando você é assim. A personalidade ego acha mais fácil resistir do que aceitar, agarrar do que deixar ir. Assim, ser difícil, rígido, teimoso e inflexível não é raro, e enxergar o mundo da mesma maneira também não é. Se alguém explora mais profundamente e começa a identificar-se com o eu inconsciente, então o mundo parece bonito, fresco, renovado e cheio de luz, o que é também um reflexo do estado de consciência da pessoa. Olhe a luz brilhante dos quadros impressionistas franceses e verá onde esse estado de consciência leva os pintores. Mas é preciso ir mais fundo para ver o mundo em completa pureza. Esse estado, conhecido geralmente como iluminação, representa o contato direto com a meta-realidade. Quando o dia a dia é dominado pelos desejos, necessidades e exigências do ego, não é possível conceber experiência de meta-realidade como um estado constante. Vou dar um exemplo evidente extraído do pensamento e do ensinamento de Krishna Menon. Nascido em 1883 em Kerala, no sul da Índia. Embora desconhecido durante a maior parte da vida, Menon morreu em 1959. Ele acabou por ser visto como extremamente importante entre os que procuram investigar a experiência da iluminação, em oposição à veneração de gurus e mestres espirituais que têm forte componente religioso. A natureza descompromissada da sua consciência pode ser apreendida pela leitura das respostas que Krishna Menon, conhecido mais tarde por seus seguidores como Sri Atmananda, deu a perguntas que lhe fizeram.
Repetidamente, ele levou todos os assuntos de volta a uma pergunta essencial: o que é realidade? A seguir, alguns exemplos sucintos. No prazer e na dor. Sinto prazer em um momento e dor no outro, mas sou imutável o tempo todo. Portanto, meu prazer e minha dor não fazem parte da minha natureza real. Como os objetos físicos se relacionam com os pensamentos? A questão surge da suposição de que os objetos existem independentemente dos pensamentos, mas esse não é o caso. Sem pensamento não existe objeto. Devemos seguir um Deus pessoal? Minha resposta é não, porque um Deus pessoal não passa de um conceito. A verdade está além de todos os conceitos. Uma certeza assim parece libertadora e audaciosa, ao mesmo tempo. Mas fica claro que Menon não estava falando apenas para atrair atenção para si. Ele estava falando da perspectiva do verdadeiro eu, já que a personalidade ego e a mente fragmentada que ele cria tinham sido abandonadas. Isso fica evidente na resposta a outra pergunta. Pergunta: a realidade é indivisível? Resposta: a realidade é uma só e não pode ser afetada de modo nenhum por qualidades ou graus. A realidade é puramente subjetiva. Eu sou o único sujeito, e tudo o mais são objetos. A diversidade pode ser diversidade somente através de mim, o Uno. É preciso chegar ao fim da resposta para descobrir que, longe de ser uma expressão de solipsismo, eu sou o único sujeito e tudo o mais são objetos. O ponto de vista de Menon reflete seu senso de totalidade, o Uno. Esse modo de falar ecoa uma tradição indiana de milhares de anos, conhecida como Advaita, que significa em sânscrito não dual. Pode-se também evocar a perspectiva da mente inteira, porque o objetivo básico da Advaita e do meta-humano é conseguir que as pessoas se identifiquem com a consciência como um todo e não com seus produtos fragmentados. Cheguei ao ponto em que hesito em adotar uma linguagem espiritual, preferindo ver a jornada interior como uma fuga da ilusão para a realidade. A questão ainda permanece. Se Menon e os outros que são chamados iluminados são tão excepcionais, eles se posicionam muito fora do padrão? Digo que não. O processo de despertar é natural. Qualquer um pode fazer isso. A prova disso está bem diante de nossos olhos. Todos os dias seguimos as orientações da personalidade ego, do eu inconsciente e do verdadeiro eu em uma espécie de mistura. Mas o fato de que o verdadeiro eu nos fala nos momentos de amor, alegria, criatividade e renovação, mesmo que somente aos trancos e barrancos, indica que estamos em contato com a meta-realidade. Sabendo que a conexão existe, o processo de despertar pode ser explorado de modo organizado. Como fazer isso é o tema do próximo capítulo da nossa jornada.